Justiça determina a licitação para ônibus alternativos e executivos. Prefeitura é pressionada a organizar o sistema de transporte. Conselho Regional de Farmácia fecha o cerco contra drogarias irregulares. Veja também, até 2060, a população de mulheres vai superar a de homens no Amazonas. Segundo o IBGE, a expectativa de vida também vai aumentar. E ainda, princesa do Japão se encanta com o Teatro Amazonas durante visita, que celebra os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Começa agora o A Crítica na TV. Olá, boa noite. A Justiça Estadual determinou que a Prefeitura faça licitação para os transportes executivo e alternativo. A decisão estabelece ainda outras obrigações, todas para melhoria da qualidade do serviço. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a repórter Isla Pessoa. Boa noite, Isla. O que motivou essa decisão? Olá, Zé. Boa noite para você, boa noite para todos que estão assistindo agora a Crítica na TV. Então, essa liminar ela foi expedida pelo juiz da primeira vara da Fazenda, o Paulo Feitosa. Ela que foi uma resposta em caráter de urgência por causa da ação civil pública do Ministério Público do Estado. O órgão já estava recebendo algumas denúncias de fraudes dos transportes e aí também receberam inúmeras denúncias em relação ao transporte, a estrutura do transporte através dos usuários mesmo. Neste documento também consta a solicitação da Justiça em relação à estrutura dos ônibus, assim como o tempo útil deles. Isso porque tem algumas regras de uso que devem ser cumpridas, como por exemplo, o tempo de 10 anos. Se o ônibus estiver circulando há mais de 10 anos na cidade, ele deve ser retirado. A Prefeitura de Manaus tem aí 60 dias para cumprir a determinação judicial e caso ela não for cumprida, a Prefeitura vai pagar uma multa de R$50 mil, perdão aí pelos erros. Zé. Isla, agora, assim, a multa é salgada, mas eu quero saber o seguinte, o que a Prefeitura responde sobre esses questionamentos todos? Em nota, a Prefeitura afirmou que toda essa determinação judicial ela já foi concluída em março de 2018. Essas informações elas vão ser levadas até a Justiça e em relação ao processo licitatório, a Prefeitura também destaca que já foi publicado no Diário Oficial do município no dia 11 de julho. Zé? Tá ok, Isla, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite. E depois de denúncias de tortura feitas por agentes públicos, os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram ao governo do Amazonas adotar o Protocolo de Istambul, que é um manual usado pelas Nações Unidas para investigar e documentar esse tipo de crime. A ideia é mudar uma série de procedimentos feitos por peritos criminais e que são considerados inadequados. Esta é uma transcrição de uma audiência de custódia realizada este ano. Aqui, o juiz pergunta se o suspeito foi agredido. Ele responde que sim e aponta vários machucados pelo corpo. Diz ainda que teve a cabeça cortada por conta das coronhadas que recebeu na hora da prisão. Nesta outra transcrição, o interrogado responde que quando passou pela perícia, preferiu não mostrar a mão para o médico, porque foi ameaçado pelo policial que o agrediu. No Brasil, em média, a cada 10 casos de tortura, 6 agressores são policiais. No Amazonas, só neste ano, o Ministério Público do Estado já recebeu 20 denúncias desse tipo de crime, envolvendo agentes públicos. E mesmo em casos graves, este é o resultado da perícia, alegando que a vítima não apresenta lesões visíveis, o que, para o MP, torna as investigações ainda mais complicadas. Normalmente, as vítimas desses crimes são criminosos, investigados, né, suspeitos, e do outro lado você tem um agente público. Então, se você parar para pensar, há uma assimetria de credibilidade. De um lado, o agente público, com toda a confiança da sociedade, um agente de segurança, e de outro, um criminoso, que pode estar mentindo ou criando uma história para criar um instrumento de defesa.
Este mês, o governo do estado assinou um termo de ajustamento de conduta e se comprometeu a modificar a forma de periciar vítimas de tortura. As exigências feitas pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado é que os peritos adotem o Protocolo de Istambul, um manual internacional de investigação criminal. As perícias não vão ser mais realizadas com presença de policiais. Elas devem ser realizadas num ambiente bem iluminado para que todas as lesões sejam detectadas, ou não. E também vão ser fotografadas a cores, ou seja, os nossos laudos agora vão vir com as lesões devidamente fotografadas. E outro fato importante também é que vai haver o esquema corporal anatômico, ou seja, vai ter o esquema do corpo humano e o perito vai indicar onde ocorreram as lesões, para a gente ter uma visão global do que a vítima sofreu efetivamente. O protocolo inclui ainda a realização de um raio-x para verificar se a vítima sofreu lesões internas. Isso não era realizado porque a máquina utilizada para o exame está quebrada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as adequações estão em andamento, incluindo o reparo da máquina de raio-x. A nota diz ainda que o IML tem peritos capacitados para apurar qualquer caso envolvendo tortura. E uma equipe de reportagem da TV A Crítica flagrou um princípio de confusão na sede da Secretaria de Assistência Social hoje de manhã. Os beneficiários do programa Bolsa Família reclamaram da demora para conseguir atualizar o cadastro. Na fila, mães com crianças pequenas aguardavam para entrar no setor de cadastramento do Bolsa Família na Secretaria Municipal de Assistência Social no centro da cidade. A confusão começou depois que a porta do auditório onde estava acontecendo o atendimento foi fechada. Os beneficiários que ficaram de fora se negaram a voltar para casa. Aí tem um rapaz da portaria, que eu não sei o nome dele, aqui que atende as pessoas, estava super nervoso, super ignorante. A informação era de que os CRAS, os Centros de Referência, estariam negando o atendimento. Essa mãe veio do bairro Jorge Teixeira e já esperava na fila há mais de 2 horas. Quando chega aqui, ninguém pode entrar, ninguém pode ser atendida. Por isso que teve confusão hoje. Foi. Tem muita gente aqui que está querendo fazer o cadastro Bolsa Família, porque está cortado. Esta outra veio do ramal do Brasileirinho. A gente não tem nem dinheiro para pagar passagem, tem que emprestar, a gente tem que se virar, mas não, às vezes não dá. E os outros centros de atendimento não estão fazendo? Os outros centros já fui em vários, mas sempre me manda para cá e eu venho e nunca consigo. Até o secretário de Assistência Social teve que aguardar na porta para resolver o problema. Enquanto isso, os funcionários avaliavam se podiam atender quem ficou de fora. Só por volta de 11h30 da manhã que o auditório foi novamente aberto e o secretário informou que o horário de atendimento seria estendido nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, houve uma atualização do sistema do governo federal e isso está causando lentidão no atendimento em todo o país. Em Manaus, não é diferente. A orientação dada pela Secretaria é que as pessoas aguardem alguns dias e voltem a procurar os centros de referência. Ninguém precisa chegar durante a madrugada, porque o atendimento acontece até às 17 horas. Além disso, a atualização do cadastro do Bolsa Família e dos outros programas sociais vai acontecer até o dia 17 de agosto. Não tem a necessidade de todos virem para a sede, não tem essa necessidade. Então, você leva a sua documentação, vai no CRAS, e lá eles vão te atender, vão ajustar. Ontem nós saímos daqui praticamente 9 horas da noite para atendermos todas as pessoas que aqui estavam. Então nós estamos trabalhando assim, todos os CRAs aqui na sede, você pode procurar que nós vamos cadastrar você. Polícia Civil do Pará deflagra a segunda fase da operação que combate corrupção e ainda desvio de recurso público em Marituba, município localizado na região metropolitana de Belém. A Justiça expediu 9 mandados de busca e apreensão e ainda 9 de prisão contra 3 empresários e 6 servidores e ex-servidores da Prefeitura, entre eles secretários e pessoas ligadas ao Departamento de Licitação. A fraude investigada é com relação a contratos de licitação para instalação de iluminação pública na cidade. Os bens dos acusados foram bloqueados pela Justiça. De Belém, Priscila Amaral.
Aqui em Rio Branco, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual realizaram a Operação Alcateia contra o crime organizado. 53 pessoas foram presas na capital e no interior. Os alvos da operação policial eram lideranças de uma facção criminosa local. A investigação durou 90 dias. Os acusados devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, contra o patrimônio e homicídios, além de envolvimento com organização criminosa. De Rio Branco, Ingrid Sondesi. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem uma metralhadora .30 em Guaraí, na região central do estado. A arma, que é de uso exclusivo do Exército, também é muito comum em assaltos a banco. Ela estava desmontada e escondida dentro de um carro que era transportado por uma cegonha. O veículo saiu do interior de São Paulo e tinha como destino a cidade de Imperatriz do Maranhão. Além da metralhadora, os policiais encontraram 100 munições intactas. O motorista que dirigia a cegonha em que o carro estava com a arma foi ouvido, mas liberado logo em seguida. De Palmas, Paulo Carneiro. Um incêndio de grandes proporções destruiu vários veículos no pátio do DENARC aqui em Porto Velho. Diversos carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar o fogo que se espalhou rapidamente. De acordo com informações, pelo menos 10 veículos foram atingidos. A perícia deve investigar o caso e não descarta a hipótese de que o incêndio tenha sido criminoso. Esse é o terceiro incêndio em menos de um mês que atinge pátios de órgãos do Estado, onde há carros apreendidos pela polícia. Ninguém ficou ferido. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Popanax. E veja a seguir, IBGE aponta crescimento populacional no Amazonas até 2060. Agora em Manaus são 7h26, eu volto no instante.